gente vai falar aqui de logística, principalmente de canais rápidos, tá? Bom, vou me apresentar primeiro, eu sou o Ricardo Pupo, eu sou o líder do time de operações de vendedor da Shopee. E uma das coisas que tem sido muito foco da empresa nesse ano é a entrega cada vez mais rápida. E aí tem dois assuntos, né, que são bastante importantes nesse contexto, que é a entrega direta e o fulfillment, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Antes de entrar aqui no conteúdo, vamos só relembrar um pouquinho, né, o tamanho que a operação logística da Shopee chegou ao longo desses 5 anos de operação no Brasil. Então, hoje nós já contamos com 13 centros de distribuição, sendo 2 deles os de fulfillment, né, em São Paulo e Pernambuco. A gente também já tem mais de 150 hubs logísticos, né, hubs de primeira milha e de última milha. São mais de 3.000 agências Shopee, agências onde vocês podem entregar os pacotes de vocês e, mais recentemente, inclusive, os compradores podem fazer as devoluções. E a nossa cobertura hoje já cobre 100% do território nacional. Quem está aqui com a gente há mais tempo, eu estou na Shopee já há quase 5 anos, quem está aqui desde o começo aqui com a gente, viveu esse crescimento, né? Lembra da época em que a gente operava só com correios lá atrás, e hoje a gente tem esse gigante que é a Shopee Express, viabilizando um monte de coisas para a gente. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando de entrega direta. Primeira pergunta para vocês aqui, quem é aqui da região de São Paulo e está com entrega direta ativada na loja? Levanta a mão aqui. Boa. Vende mais? Funciona? Legal. Então, quando a gente fala aqui da logística da Shopee, pessoal, hoje a gente tem basicamente, né, a estrutura de agências, então os vendedores que têm um volume de vendas um pouco menor, a gente não tem uma operação de coleta, né, vocês levam esses pacotes nas agências, e a gente tem a operação de coleta, né, onde é nossa primeira milha, né, a Shopee Express coleta lá na loja de vocês. Temos o fulfillment, que eu vou falar daqui a pouquinho, então a gente entra na parte ali da direita, quando a gente fala de canais rápidos, e a gente tem as duas modalidades de entrega direta. A modalidade onde ela é operada por Shopee Express e a entrega direta, vamos dizer assim, tradicional, onde o vendedor contrata uma transportadora parceira para fazer essa modalidade, tá? Quando a gente fala aqui da entrega direta Shopee Express, ela funciona de forma muito parecida que a operação de coleta. Então, a gente tem, né, o vendedor preparando esse pacote, né, de forma separada, as etiquetas são diferentes. A nossa operação, ela vai fazer essa coleta, não é a mesma operação que faz a coleta tradicional, apesar de ser Shopee Express também, nós temos toda uma operação separada, então o motorista que faz a coleta, o CD para onde vai esse pacote, eles fazem parte de uma outra estrutura logística. Isso vai para o nosso CD, hoje a gente tem um hub de entrega direta ali na região da Lapa. Esse hub processa os pacotes e já sai na parte da tarde para fazer as entregas. Então, é assim que funciona o modelo de entrega direta através de Shopee Express. E quando a gente fala do modelo onde vocês contratam diretamente as transportadoras, o modelo ele é muito parecido, né? A diferença é que a transportadora que você contratou vai fazer essa coleta num horário pré-combinado, vai levar para o hub deles também, onde é feita a separação, e na parte da tarde esses pacotes já saem para a entrega aí dos nossos compradores, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas qual que é a diferença? Por que tem uma parte da operação com o Shopee Express e uma parte onde eu tenho que fazer direto com a transportadora? Hoje, a nossa operação de entrega direta de Shopee Express, ela só roda na região metropolitana de São Paulo, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que a entrega direta hoje já está para todo o território nacional. Outra diferença importante é que no nosso modelo não existe um repasse de custos, né? Como a operação é toda nossa, funciona igual uma operação tradicional de coleta. Quando a gente tem o modelo da transportadora, para cada pedido que é entregue, você recebe um repasse de R$ 8,00, que na maioria das vezes cobre o seu custo com a transportadora, em alguns casos não cobre 100%, mas te ajuda a subsidiar esse custo. Então, é um modelo muito parecido, é exatamente a mesma experiência de compra para o comprador. Então, o comprador vai enxergar lá, chega hoje, chega amanhã,
vai ter a visibilidade dos anúncios ali ampliada, mas para o vendedor essa é a diferença, é o modelo logístico que está por trás. Beleza, e o que eu preciso para poder participar, para poder ser elegível a ter entrega direta? Então, a gente tem 4 critérios que são, vamos dizer assim, pré-requisitos, né? Primeiro, é um canal logístico que exige a emissão de nota fiscal. Então, o vendedor ele precisa ser CNPJ. Segundo, tem que ser um vendedor ativo na plataforma, né? E o critério que a gente tem para medir isso é a quantidade de vendas. Então, você precisa ter pelo menos 20 vendas completadas nos últimos 30 dias, né? Não são vendas, quando eu digo vendas completadas, significa que fossem vendas que foram entregues e que você recebeu o pagamento lá. Então, isso mostra que você é um vendedor que está ativo na plataforma. O terceiro critério é a avaliação da loja. Então, tem que ter uma avaliação mínima de 4,5, né? Que é a média ali das avaliações que vocês recebem dos compradores nos produtos de vocês. E, por último, a questão de pontos de penalidade. Então, você não pode passar 4 pontos de penalidade, caso contrário, você perde o acesso ao canal, e aí no final do trimestre, quando esses pontos são zerados, você passa a estar elegível de novo nesse critério, tá? Legal, e quais são as vantagens concretas, né, quando a gente fala, quando um vendedor ativa a entrega direta? Então, a primeira e mais importante, né, é a visibilidade dos anúncios de vocês. Então, hoje, um produto que está ativado em entrega direta, ele tem aquele tag ali embaixo, chega hoje ou chega amanhã, tá? Então, para o comprador, isso é extremamente interessante, é um diferencial enorme versus os outros anúncios da plataforma. Eu não sei se vocês como compradores, né, já navegaram, mas a gente tem esse filtro, que é o filtro de entrega rápida. Ele é o primeiro filtro que aparece na tela lá do aplicativo. Então, dentre todas as outras opções, né, a gente tem lojas oficiais, vendedores nacionais, o entrega rápida é o primeiro. E o que aparece nesse filtro? Todos os pedidos com prazo de entrega de no máximo 3 dias. Então, se o teu produto está configurado para entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, ele sempre vai aparecer nesse filtro. E os nossos algoritmos, né, de sugestão de produtos, eles levam em conta esse prazo de entrega e esse filtro. Então, os produtos de vocês, eles saltam para o começo aqui da página quando você tem essa configuração. E aí, consequentemente, você vai vender mais, principalmente dentro da região metropolitana, tá? Outra vantagem que a gente tem tentado alavancar é a questão das campanhas, né, e dos cupons específicos de entrega direta. Então, a gente já tem, né, em algumas ocasiões, aqui é um exemplo, né, é um cupom que só se aplica a itens de entrega rápida, então a gente tem feito isso com bastante frequência. A gente tem feito alguns dias, né, alguns momentos do mês em que a gente alavanca também através de banners na plataforma para incentivar o aumento de entrega de vendas nesse canal. E, assim, claramente, né, a gente tem visto os vendedores que estão nesse modelo se diferenciarem dentro da plataforma, né, aumentar as suas vendas, se destacar em relação aos seus concorrentes. Eu mesmo, eu brinco assim, eu compro muito na Shopee e muitas vezes eu quero alguma coisa, eu olho lá, eu filtro e eu vejo que tem preços diferentes, né? Eu vejo um produto que está configurado em entrega direta, ele está lá R$ 4, R$ 5 mais caro. Mas, ele chega hoje. Eu compro, eu não penso 2 vezes. Então, ele te dá, inclusive, uma margem para trabalhar uma precificação diferente, porque você tem esse atrativo da velocidade de entrega para o comprador, tá bom? Beleza, e aí o que a gente viu, né, que esse é um número bem interessante, os vendedores, quando eles ativam esse canal, a gente tem, em média, né, pelo menos 20% de crescimento de vendas na região metropolitana. Então, hoje, né, vocês, enfim, sabem melhor do que eu, quando vocês fazem as análises lá das vendas de vocês, já tem um volume muito grande de pedidos que vai para a região metropolitana de São Paulo, esse canal dá a oportunidade para vocês de aumentar aí, em média 20% esse volume de vendas. Então, para quem não levantou a mão ali no começo, né, quando eu perguntei, e que tem esse canal disponível, eu recomendo fortemente que vocês ativem, que vocês procurem aí as transportadoras parceiras da Shopee para começar a operar com esse canal, tá? E como funciona na prática, né? Então, eu falei rapidinho no começo, hoje a gente está com esse canal disponível para 100% do Brasil. Então, a gente tem, ele funciona de uma forma um pouquinho diferente.
nas regiões metropolitanas. Então, quando eu falo de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Salvador, Porto Alegre e Curitiba, é um formato onde você configura quais bairros dessa região você vai querer atender. E por que existe essa configuração dos bairros, né? Muitas vezes, por exemplo, você pode querer entregar por conta própria, você não quer contratar uma transportadora, então você só vai configurar o bairro ali que está do lado da sua loja. Ou você vai negociar com uma transportadora que tem valores diferentes por região, então você pode escolher as regiões que você quer. Então, ele te dá a flexibilidade de escolher quais compradores você quer atender. Minha sugestão é sempre que vocês ativem 100% da região e busquem parceiros que cubram 100% da região, senão você vai estar deixando uma oportunidade na mesa, tá? Quando a gente sai dessas regiões metropolitanas, como funciona? É uma configuração por raio de atuação. Então, você pode, no sistema, parametrizar até 30 quilômetros de cobertura. Então, eu sou um vendedor lá de Ribeirão Preto, eu quero oferecer entrega rápida na minha cidade. Eu vou configurar lá um raio, por exemplo, de 20 quilômetros e todos os pedidos que acontecerem nesse raio vão cair nesse canal de entrega rápida. E aí, através de um parceiro, você consegue fazer a entrega na região. Então, esse é um diferencial importante. A gente lançou isso recentemente, né? A gente veio ampliando as regiões metropolitanas e há talvez pouco mais aí de 1 mês, 2 meses, a gente liberou para 100% dos vendedores do Brasil. Então, quem ainda não tiver no canal, recomendo fortemente que ative. E para operar, né, com vocês, né, nesse canal, a gente tem algumas transportadoras parceiras aqui da Shopee. Então, a gente trouxe aqui alguns nomes, vocês podem procurar. Aquele QR Code, ele direciona para a Central de Educação do Vendedor o artigo que fala sobre entrega direta. Então, tudo que eu falei aqui, as regras, etc., elas estão lá. Se vocês quiserem, podem tirar foto, mas se não, Central de Educação do Vendedor, é só ir lá na busca, entrega direta e vocês vão pegar. A gente tem transportadoras parceiras aqui na região metropolitana de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Inclusive, temos 2 que estão aqui com a gente hoje, estão lá fora, a WA e a Sony, que estão ali, podem tirar dúvidas, podem explicar para vocês como funcionam. E a gente tem também a Tracken e a Log Manager, que são os integradores, né, que estão por trás, são eles que fazem a ponte entre essas transportadoras e a Shopee. Eles também estão aqui com a gente, então quem tem dúvida, quer saber como funciona, como contrata, quanto custa, depois você só chegar lá fora, conversar com eles, eles vão dar todos os detalhes para vocês, tá bom? Aí falando um pouquinho, né, como que eu ativo isso, como eu enxergo isso na central do vendedor. Então, dentro da parte de configurações de loja, a gente tem um menu de canal logístico. Então, para os vendedores que cumprem os critérios que eu falei lá no começo, aqueles 4 critérios, aparece essa opção para você, né? O Shopee entrega direta e a opção de ativar lá no botãozinho. Aí você vai me perguntar, tá bom, aí eu clico no botãozinho e no dia seguinte eu tenho que sair entregando lá no mesmo dia as coisas? Não é bem assim, tem mais uma etapa que é importante, tá? A configuração do entrega direta, ele tem algumas coisas que precisam ser levadas em conta. Primeiro, qual é o modelo que você quer operar? Se você quer trabalhar já com a opção do mesmo dia, ou se você quer começar só com entregas no dia seguinte. A minha sugestão para quem vai ativar pela primeira vez, começa só com entrega para o dia seguinte, até entender a dinâmica do canal, e depois ativa o mesmo dia. Quando você ativa entregas no mesmo dia, você precisa configurar um horário de corte, um horário limite. O que significa esse horário? Todos os pedidos confirmados antes desse horário têm que ser entregues no mesmo dia. Todos os pedidos confirmados depois desse horário podem ser entregues no dia seguinte. Então, isso é super importante, estar alinhado com a transportadora de vocês. Às vezes, a tua loja está localizada muito perto da transportadora. Então, ele consegue fazer uma coleta na sua loja às 6 horas da tarde. Pô, então você consegue colocar esse horário lá na frente. Você alavanca o teu same day, o teu mesmo dia. Ah, não, a transportadora consegue coletar aqui só meio-dia. Então, você coloca esse horário um pouco mais restrito. Então, essa configuração ela é importante porque é um canal que exige velocidade e organização na operação de vocês, tá? Além dessa configuração, existe a configuração das regiões, que eu comentei um pouquinho antes. Então, escolher os bairros que você vai querer operar ou o raio de atuação. E a configuração dos produtos.
Então, quando você ativa o entrega direta na loja de vocês, os produtos eles não estão já automaticamente ativados. Você precisa escolher quais os produtos você vai querer ativar. Então, isso pode ser feito um a um, se você quiser, né, ativar poucos itens para começar, ou pode ser feito de forma massiva, assim como qualquer edição de anúncio, né, a gente tem a ferramenta de edição massiva, você consegue baixar lá o Excel com os produtos, colocar a informação do canal logístico de entrega rápida e subir esse arquivo, e assim você consegue ativar todos os produtos da sua loja. Então, a minha sugestão para vocês aqui é sempre, ativem, é um canal que vai trazer mais vendas para vocês. Comecem com entrega só no dia seguinte, para pegar o jeito do canal e entender, e depois ampliem isso para 100% dos produtos da sua loja e para entregas no mesmo dia, se possível, com o maior horário limite, né, o mais para frente, para você poder proporcionar muito mais entregas no mesmo dia. Bom? Então fica o convite aqui depois para vocês conhecerem ali as transportadoras e ativarem a entrega direta nos próximos dias para alavancar a venda de vocês. Legal? Beleza. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro, né, do tema de entregas rápidas, vamos falar do fulfillment da Shopee. Acho que esse é um assunto bastante quente aí, né? Todo mundo bastante interessado. Então acho que é legal compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito e o que está acontecendo nesse assunto aqui. Vamos lá. Então hoje a gente tem 2 centros de distribuição de fulfillment, né? O nosso primeiro centro foi inaugurado aqui em São Paulo e mais recentemente a gente abriu nosso segundo CD de fulfillment em Pernambuco. A questão do estado, ele é um pré-requisito hoje, então, para você conseguir estar no fulfillment, a filial da tua loja, né, ela tem que estar no estado de São Paulo, né, no caso do fulfillment aqui, ou no estado de Pernambuco. Então, por enquanto, a gente ainda tem essa limitação, tá? É importante que a filial esteja dentro do estado. E, obviamente, né, toda a questão fiscal que está por trás, quem já operou em fulfillment, quem está operando sabe que existem uma série de regras, né, e complexidades fiscais por trás. Então, hoje, está tudo amarrado na sua filial e a filial tem que estar dentro do estado. Além disso, a gente tem usado já o CD de fulfillment de Pernambuco para fazer movimentação de pacotes. Então, a gente tem muita coisa que entra aqui em São Paulo e a gente movimenta para o nosso CD de Pernambuco, tá? Então, a gente está com esses 2 CDs atualmente funcionando. Hoje, dentro do estado de São Paulo, né, a gente já conseguiu ver que a gente reduziu, né, otimizou em 30% o tempo de entrega. Então, para aquele comprador que está localizado no estado de São Paulo, o produto, quando sai do full, ele já está chegando 30% do tempo mais rápido do que se ele sai da loja de vocês, tá? Então, esse ganho faz com que eles comecem a aparecer naquele filtro de entrega rápida que eu falei. Então, o filtro que existe na plataforma, ele considera todos os pedidos com prazo de entrega de até 3 dias. Então, tudo que é entrega rápida entra, e quando o comprador está no estado de São Paulo, na maioria das vezes, ele também entra quando o produto está no fulfillment. Então, é mais uma alavanca para o teu produto ir lá para cima nas visualizações e nas buscas, tá? Falando das vantagens, né, quando a gente pensa aqui, além disso, né, o que mais o vendedor tem de vantagem a ter um pacote, um produto no nosso fulfillment? Então, primeiro, né, a gente simplifica bastante a vida de vocês. Eu acho que talvez vários aqui de vocês já tenham tido, né, depois de alguma campanha, vendeu muito, tive atraso, recebi ponto de penalidade. Então, quando você tem um volume muito grande na sua operação, isso complica a sua vida. Quando você movimenta esses produtos para cá, te sobra espaço, te sobra mão de obra para fazer as coisas muito mais tranquilas na loja de vocês. Então, a experiência de envio de pacote de vocês fica mais fácil. O segundo ponto é justamente o aumento de vendas, né? Como eu comentei, os produtos, muitas vezes, né, eles começam a aparecer dentro dos 3 dias e começam a ser ranqueados na frente ou tendo a opção do filtro também, tá? Outro tema interessante é que a gente não tem nenhum custo envolvido para você ter os produtos no fulfillment. Então, hoje, não existe nenhuma taxa, nenhuma cobrança, nenhuma multa. É simplesmente movimentar o item para lá e começar a vender, tá? E, além disso, a gente também tem alguns incentivos que a gente tem feito, principalmente
a questão de cashback em Shopee Ads. Então, você também tem a opção, a possibilidade de alavancar aqui o uso de Ads quando você está operando com a gente dentro do Fulfillment, tá? Então, aqui um exemplo, né, alguns custos, algumas cobranças, né, que são práticas de mercado, né, nessas operações de fulfillment, e hoje nenhuma delas tem nenhum tipo de custo na Shopee, tá? Boa. Aí falando um pouquinho, né, na prática, o que que isso significa, né? O que significa o meu produto tá lá dentro do Full? Ele corta toda essa etapa inicial do pedido. Então hoje, né, quando você é feita a venda, a confirmação da venda, você tem que preparar o pacote, aí vai a coleta, ou você vai levar o produto lá na agência. Isso, né, tem a operação de primeira milha para levar até o nosso CD. Aí desse CD vai para um hub, né, de última milha ou para outro CD no Brasil até chegar no comprador. Esse produto já estando com a gente, ele pula essas etapas iniciais. Então, de novo, né, dando um exemplo aqui do estado de São Paulo. Hoje, um produto que sai do Fulfillment, ele não passa mais pelo nosso principal CD lá em Santana do Parnaíba. Ele já sai direto do CD do Full pro hub de última milha, né? E aí do hub de última milha para a casa do comprador. Então, já é super comum você ter produtos entregues no dia seguinte, quando ele, aqui no estado de São Paulo, quando ele está no Full. Tá? Então, essa é um diferencial que, por mais que você opere bem na sua loja, essas etapas iniciais vão consumir um tempo e você vai ter pedido ser entregue talvez no terceiro, no quarto dia. Aqui você tem a possibilidade de chegar no D+1 para o nosso comprador. Tá? E quais são os pré-requisitos? Aí vão falar, pô, legal, gostei, quero ir para o Fulfillment amanhã. Então, a gente tem algumas regrinhas aqui, por enquanto, para poder participar. A primeira delas é ser um vendedor gerenciado. Aí eu já estou vendo a cara de frustração aqui de algum de vocês. Assim, mas como é que é? Calma, pessoal. A gente vai ter um link aqui, um QR Code no final. Quem tiver interesse para se cadastrar, em breve o canal de Fulfillment vai estar disponível também para os vendedores que não são gerenciados, tá? A gente está começando por aqui, mas essa é uma mudança que vem logo menos. Então, quem tiver interesse, depois vai preencher aqui o formulário, porque é algo que vai acontecer no curto prazo, tá? Segundo pré-requisito, também é a avaliação de loja. Então, assim como em entrega direta, né, a gente prioriza as lojas que têm uma avaliação aí de no mínimo 4,5. A gente precisa também ter um volume mínimo de vendas. Então, a loja como um todo tem que ter pelo menos 5 vendas por dia, né, é uma métrica que a gente olha. E os produtos, né, que são elegíveis ao fulfillment, eles também têm algumas regras específicas. Então, ter pelo menos uma venda por dia no último mês. Então, tem que ser um produto que tenha um mínimo de giro, né? E uma venda por dia também não é algo também tão agressivo, né? É um volume mínimo aí. A gente ainda tem algumas restrições de dimensão. Então, a dimensão hoje que a gente está aceitando no Fulfillment, ela é um pouquinho menor do que a dimensão que trafega em Shopee Express normal. Em Shopee Express, hoje, a gente aceita pacotes de até 30 quilos. Aqui a gente está falando de 25 quilos e a dimensão máxima, né, a soma das dimensões, de 200 centímetros. Então, pacotes muito grandes, né, produtos muito grandes, a gente ainda não está conseguindo colocar no full, mas já é um limite aqui bastante alto. A gente também está priorizando aqui produtos com preço de venda não tão alto, mas um pouco acima, talvez, daqueles produtos mais baratos. Então, estamos falando de R$40, itens com preço de venda de R$40 para cima, tá? Esse é o foco nesse momento. E toda a parte legal, como eu comentei, né? Então, os produtos têm que obedecer às regras, né? Para a gente poder fazer a emissão da nota fiscal tudo certinho, tá? Aqui, pessoal, o que eu comentei com vocês, né? Então, quem tiver interesse em participar do Fulfillment, né, em ter os seus produtos lá dentro, a gente está coletando, a gente está registrando aqui os vendedores. Não é algo que vai acontecer na semana que vem, mas é algo que vai acontecer no curto prazo, tá? Então, muito em breve, a gente vai começar a liberar o canal para todos os vendedores, tá? Com as regras, obviamente, que a gente comentou aqui no começo. Então, ficou interessado, gostou, faz sentido, tem o produto de giro alto, tem o produto com valor alto, vou cadastrar aqui e vou vir para o Fulfillment. Então,
por favor, quem tiver interesse, só registrar. Beleza? Pessoal, super obrigado aqui pelo tempo de vocês. Sei que estamos na hora do almoço, aí alguns almoçaram, então vamos aproveitar agora. Conto com vocês aqui para a gente crescer aqui a nossa base, tanto de entrega direta quanto do fulfillment, tá bom? Só último comentário, a gente tem, né, como eu falei, temos transportadoras e os integradores de entrega direta aqui fora, e a gente tem, tanto na área de atendimento quanto na área lá do ecossistema, a gente tem pessoas capacitadas ali para tirar dúvidas de entrega direta e de fulfillment. Então, ficou alguma coisa, quero perguntar, quero checar se eu entendi certo, é só chegar lá na área de atendimento e o time pode ajudar vocês também. Legal? Beleza, pessoal. Obrigado. Valeu.